Imagine-se tendo de implementar dois métodos que iteram sobre uma coleção de funcionários. O primeiro método deve retornar a lista de nomes dos funcionários da lista que recebe como parâmetro. O segundo deve retornar a lista de números de seguro social. Como você faria isso? Talvez a abordagem mais concreta e mais razoável seja você implementar de fato dois métodos que fazem interação sobre uma coleção de funcionários. O problema dessa abordagem mais concreta e também mais simples é que ela é, para começo de conversa, mais difícil de testar. Por quê? Porque em ambas as implementações você vai ter que verificar, primeiro, se toda a lista foi percorrida e depois, se a propriedade correta foi capturada. Algo que salta aos olhos observando essas duas implementações é a semelhança do código. De fato, nós temos quase uma duplicação. As diferenças mais marcantes aqui estão no nome dos métodos e na parte do código que seleciona a propriedade que deve ser retornada. Este cenário é tremendamente interessante porque ele permite que a gente adote uma técnica de abstração tremendamente poderosa. Quem sabe se, no lugar de ter dois métodos, cada um deles manipulando uma das propriedades do objeto para poder retornar uma coleção específica, a gente tenha apenas um método e este método receba como parâmetro uma função capaz de selecionar que propriedade deve ser retornada, que propriedade deve ser processada. Essa abordagem, receber uma função, é tremendamente poderosa porque ela, entre outras coisas, simplifica o teste. Nós temos um método específico, que é esse que recebe a função, que tem que se verificar se ele tem capacidade de iterar sobre toda a coleção, e temos um outro método, o método de seleção, que vai indicar se estamos usando a propriedade correta, se estamos fazendo o mapeamento adequado. Com alguma criatividade é possível ainda criar abstrações mais poderosas. Se estamos iterando sobre uma lista, não há muito por que restringirmos essa iteração a um determinado tipo de lista. Então, no lugar de trabalharmos com tipos concretos, podemos recorrer a generics e adicionar um nível extra de abstração aqui que deixa essa implementação de iteração ainda mais poderosa e reutilizável. A propósito, iterar sobre uma lista e realizar uma transformação, um mapeamento a partir dos elementos dessa lista para gerar uma nova lista é algo tão comum, mas tão comum que encontra implementações prontas em praticamente todos os frameworks modernos. Se você for trabalhar com .NET especificamente, você encontra uma abordagem pronta para essa iteração no link através do método select. Funções que recebem funções como parâmetro ou que devolvem funções são ditas funções de alta ordem ou High Order Functions, um dos conceitos fundamentais de programação funcional e que é discutido também logo no primeiro capítulo de Structure and Interpretation of Computer Programs. A propósito, esse vídeo que você está assistindo faz parte de uma série onde estamos lendo este livro, que é um dos clássicos da história da computação. Ele não tem leitura recomendada, eu considero a leitura do SICP como sendo obrigatória. Interessante você observar que este livro está disponível na íntegra na internet, na página oficial do livro. Entretanto, antes de avançarmos e discutirmos especificamente as páginas do SICP que começam a apresentar o conceito de funções de alta ordem, permita que eu me apresente. Meu nome é Elemar Júnior, eu trabalho na Eximia Co e quero te fazer um convite. Caso você ainda não tenha se inscrito no canal, inscreva-se. Caso não tenha ativado as notificações, ative-as. Produzimos vídeos sobre os mais variados temas relacionados a desenvolvimento de software e tecnologia, negócios com tecnologia. Temos vídeos sobre arquitetura, sobre domain driven design, temos entrevistas com gente bastante interessante que mais do que falar, faz. Então, caso você ainda não tenha se inscrito, inscreva-se, ative as notificações e, quem sabe, recomende este canal para seus amigos e colegas. Mais uma vez, é interessante perceber como o SICP trata conceitos relativamente complexos com tremenda simplicidade. Ele começa a falar sobre o conceito de funções de primeira ordem na seção intitulada Formulating Abstractions with High Order Procedures. A primeira intenção aqui não é tentar
criar a ideia de ter funções que são passadas ou métodos que são passados como parâmetro para outras funções. O que ele mostra aqui especificamente é a importância de criarmos no nosso código valor semântico, introduzindo, por exemplo, aqui uma abstração para um cubo, né? Como calcular um cubo? Ele mostra ali a implementação concreta com scheme, e ele acaba trazendo então a proposição de substituir essa abordagem concreta por uma abordagem mais abstrata, introduzindo o conceito de uma função cubo, especificamente, que recebe como parâmetro e executa o processamento. O interessante dessa abstração é que ela acaba trazendo a ideia de que a gente substitua código que executa um procedimento concreto por algo que possa ser utilizado e reutilizado, manifestando de forma mais clara a intenção do código do que necessariamente a forma como o código funciona. Depois de introduzir a ideia de que devemos criar procedimentos como abstrações para representar implementações concretas, o livro passa então a argumentar sobre a possibilidade de passar procedimentos como argumento, como parâmetro para outros procedimentos. Isso vem na subseção Procedures as Arguments. Logo de cara, perceba que na proposta do SICP ele faz uma provocação mostrando 3 implementações de somatório. A primeira implementação bastante simples, recursiva, aliás, um procedimento recursivo, bem bacana, aliás, a ideia de como implementar esses códigos com iterações, substituindo construções como loops for, loops while com recursão. Mas enfim, essa primeira implementação soma inteiros, a segunda implementação soma cubos, né, a potência de 3 desse cara, e a terceira implementação, óbvio, sendo o SICP, mostra um truquezinho para se buscar a aproximação de π. Essas 3 implementações aqui, elas guardam muita semelhança com a ideia que eu mostrei para você no início desse vídeo. Por quê? Porque as 3 implementações, elas são muito semelhantes, exceto pela chamada do método que está em recursão. Então, o que o livro propõe? O livro propõe a construção de uma generalização, essa generalização utilizando aí um recurso para passagem de parâmetro, alguma coisa que possa ser utilizada com o procedimento, com algum tipo de substituição, e cria uma relação direta, aliás, entre esse conceito e o conceito da notação sigma, que vai representar o conceito de somatório. Embaixo ele mostra então a implementação em Scheme, indicando então a possibilidade de você passar métodos, funções como parâmetro. Eu particularmente acho essa implementação em Scheme um tanto complicada de se entender, principalmente pelo fato de não estarem explícitos aqui os tipos. Falta para mim a capacidade de entender esse código de forma mais simples. Por isso mesmo, segue a mesma implementação aqui em C#. Enfim, bastante interessante mesmo. Depois o livro segue com uma sequência de exercícios que, mais uma vez, vale a pena fazer, porque essa sequência de exercícios com certeza acaba consolidando o que você acabou de entender nas subseções de uma forma mais a partir de outros desafios. Na sequência, então, o livro passa a adotar uma feature de Scheme, que é o suporte à criação de expressões lambda. Aliás, expressões lambda são funcionalidades relativamente novas em linguagens modernas como C# e Java, mas é algo que Lisp e Scheme já têm desde sempre. O livro aqui acaba então mostrando um pouquinho da notação, como que poderia ser feita as implementações que se trabalhou até então, utilizando uma notação lambda de Scheme. Algo bacana, bem interessante. Enfim, eu acho que para esse vídeo já temos o suficiente, mas olha que bacana, conceitos tremendamente avançados de programação funcional que permitem a escrita de códigos mais poderosos, mais reutilizáveis, sendo abordados de forma direta logo no primeiro capítulo do SICP. Dedica um tempo, vai lá,
ler as seções do livro que tratam sobre procedimentos de alta ordem, passar procedimentos com parâmetro e a ideia da anotação lambda utilizada aqui. Isso pode te ajudar, inclusive, a fazer melhor uso das funcionalidades que você já tem em sua linguagem. Mais uma vez, fica o convite. Caso você tenha gostado desse vídeo, ou não, conheça os outros vídeos do canal e se inscreva, também ative as notificações. Até uma próxima!